Bom dia, meu nome é Maria Luísa Brasil, eu sou ADM da página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, que leva o nome do meu primeiro livro, que foi publicado em 2017, pela editora Sejamos Luz. E eu também sou autora do livro Ela Mora, Crônicas, Contos e Cartas, e coautora e organizadora da antologia Diversidade Poética entre Linhas, Rimas e Versos, publicado em 2022. Hoje eu estou aqui para ler algumas páginas do trabalho do autor Eduardo A.A. Almeida, Diante dos Meus Olhos. E eu peço para quem estiver assistindo a live, compartilhe com os amigos e siga a página para me ajudar a chegar nos 3.000 seguidores. São quase 10 anos divulgando autores amazonenses e nacionais e recentemente eu comecei a divulgar o trabalho de artistas como um todo, tanto amazonenses e nacionais. Diante dos Meus Olhos, Eduardo A.A. Eu vou ler um pouco da biografia dele. Eduardo Almeida é escritor, redator e revisor. Atua como professor nas áreas de escrita criativa e de história, teoria e crítica de arte. Colunista do Caderno de Cultura do Correio Popular. Doutor em Estética e História da Arte. Membro do coletivo de criação literária Discórdia e do grupo de experimentações poéticas e políticas do Sensível. Autor dos livros Testemunho Ocular, Lamparina Luminosa, 2018, e Por que a Lua Brilha, Cultura e Bárbaro, 2017. Um homem renega o pai. Há muito tempo se vê obrigado a comparecer ao seu velório no asilo, rodeado de velhos moradores, amigos desconhecidos do morto. Esse personagem narrador evoca uma história do passado, uma viagem de férias, em que ele e seu pai visitam uma antiga vila militar, transformada em atração turística, um local onde o mapa não corresponde ao território e as memórias, imagens e reflexões vão sendo resgatadas na tentativa de elucidar o real. Algo de perturbador nesses elementos leva ambos a estranharem as suas próprias lembranças, a tocarem feridas jamais cicatrizadas e a tensionarem o frágil fio que os mantém atados. Diante dos meus olhos, nos desafia desacreditar as imagens mais evidentes, como se a realidade e a ilusão não passassem de camadas sensíveis e por vezes indiscerníveis, sobrepostas à vida. Suas contradições atiram os personagens numa queda vertiginosa, em que as certezas se desmancham a cada página. Papai morreu. Papai morreu ontem. O velório acontece ao redor. Estou sozinho, num canto há sei lá quanto tempo. A bateria do celular morreu também. Não tenho ideia de que horas são. Não importa, faz uma eternidade que estou aqui. Não foi fácil reorganizar a agenda. Papai deu trabalho, inclusive na última chance que teve, para não perder o costume. Bastante gente compareceu. Papai fez mais amigos nos últimos anos. Não conheço nenhum destes velhinhos que entram entram de cabeça baixa e voam em silêncio até o caixão, dar uma olhada no que o futuro breve lhes reserva.
Escolho uma cadeira e fico imóveis, as mãos na bengala, os olhos fechados, rezando, talvez cochilando, em silêncio, ao contrário do que supunha saber que não ouvirei. Mas a voz de papai é um pouco angustiante. Observo o algodão em sua boca. Está impedida de falar. A palavra final é minha. Ao mesmo tempo, vejo o algodão nos seus ouvidos. Desnecessários. Ele nunca me ouviu. Nada mudou desde a última vez. Os amigos de papai não me reconhecem. A maioria nem sabe que existo. Ninguém veio perguntar nada. Ninguém veio dar os pêsames. Bebo café com leite morno, quase frio. É a pior temperatura. Sinto mais o gosto que ódio desde criança. Antes da escola, papai molhava meu pão com manteiga na xícara e dizia que era bom para aprender as lições. Não bastava a obediência compulsória, ainda estragava o pão. Tudo ficava com gosto ruim de café com leite morno. Sabia ser detestável. Só bebo este café agora porque foi trazido por uma senhora do asilo, a quem papai contava tudo. É como se eu conhecesse você desde sempre, ela disse. Beba para enxergar, para enganar o estômago. Você deve estar com fome. Ajuda a aliviar a cabeça. Ela me abraça, meio sem jeito, por causa do bullying e dos copinhos de plástico, evitando derramar tudo em cima de mim, e prossegue na tarefa dedicada. Talvez esta senhora tenha sido a última namorada de papai. Gosto das feições tristes dela, sinais de gente vivida. Está claro que se mantém ocupada para disfarçar a dor da perda. Quer pensar em outra coisa? Talvez sinta que é sua responsabilidade, já que foi companheira do morto, um tipo de obrigação conjugal. Implícita, parece uma senhorinha simpática, dessas que se divertem com qualquer carteado à toa no meio da tarde, que se contentam com novela, biscoitos, tricô e café com leite, talvez um pedaço de bolo recém-tirado do forno, a manteiga a derreter por cima, aquele perfume de colesterol. Papai tinha dom para encontrar mulheres decentes, considerando o exemplo que era minha mãe. Ao menos uma coisa ele fazia direito, sem motivo para reprimendas, encontrar quem o ature. Ela diz que me reconheceu pela maneira como o papai me descrevia. Percebo nas entrelinhas que papai não guardava nenhum retrato meu. Eu sou bom, segundo suas palavras, um menino de bom coração, que encara a vida com seriedade e sabe resolver as coisas com a cabeça. Papai deve ter me descrito como um crápulo, isso sim. A senhorinha mal consegue disfarçar, ou falou de mim com indiferença, 2 ou 3 frases quaisquer, meio desconexas. A velhinha só está exercendo sua simpatia. Deve me achar um renegado sem coração. Vou superar. Ela diz, vou superar isso tudo. É muito gentil mesmo. Concedo a ela aplausos imaginários. Se a mentira tem perna curta, a verdade nem perna tem. Ela rasteja. Papai vivia proclamando esse tipo de bobagem. Eu só fingia prestar atenção. Fato é que não se discute com uma senhora como esta. Não se discute num lugar como este. Se ele falava mesmo de mim, esqueceu de mencionar minha aversão a café com leite. Deve ter havido a oportunidade
durante o papo furado, com que ocupava o próprio tempo e o dos outros. Ah, papai, eu daria tudo por um café preto, forte, sem açúcar. Um levanta defunto, se me permite o sarcasmo. Serviria para afastar o tédio, talvez para fazer o tempo caminhar depressa. Está abafado demais. Queria saber que horas são. A madrugada é inerte. Será que existe padaria 24 horas neste fim de mundo? Vejo de relance um velho amigo de papai. Reabro os olhos e ele está ao meu lado, um conhecido afinal, desses a quem papai se apegava e mantinha por toda a vida, sem razão alguma. O velho olha o caixão, a expressão de cera, a telinha branca para afastar as moscas, depois se volta para mim, suspira, oferece seus sentimentos com solenidade, abaixa a cabeça, abaixa a voz. Controlo uma vontade repentina de sorrir, gargalhar, talvez fosse mais sincero. Abro os olhos uma segunda vez e ele continua ali. Ficamos a bebericar café com leite frio e observar a cena. Não tem assunto para puxar e nem quero. Saio para respirar, espiar a noite e ele vem junto, sem ser convidado. Parece oferecer apoio. Quer ser gentil. Que posso fazer? O silêncio da sala ecoa do lado de fora. Céu estrelado, ar estagnado, verão. Calor típico dessas cidades miradas. Não passa um único carro na rua, nenhum bêbado. Ninguém aproveita a noite. As luzes cansadas dos portes clareiam em vão. Minhas pálpebras trepidam com elas. Tento sustentá-las e a vista falha. O amigo de papai olha para o fim da rua, depois para o fundo do copo, depois para o fim da rua outra vez. Vai longe. Pergunto como estão as coisas. E ele responde, tudo bem. A questão retorna. Ele quer saber como estou me sentindo, para não parecer indiferente demais com o morto, ou manifestar minha vontade real de sair daqui o mais rápido possível. Dou de ombros. O velho balança a cabeça. Concordando. E o que espera de mim? Passados alguns minutos, comenta. Achei que você não tomava café com leite de jeito nenhum. Demoro para digerir a frase. Meu estômago está cheio de contradições. Os olhos ficam úmidos. Bocejo. Até morto, papai me incomoda. Quero enterrá-lo de uma vez por todas e voltar para casa, enterrá-lo bem fundo. O suor escorrendo pelo pescoço me traz lembranças ruins que tento conter sem sucesso. O ar pesado me embrulha o estômago. Só pode ser por causa disso que começo a contar de uma viagem que eu e papai fizemos anos atrás. Voltávamos de um hotel, fazenda. Quando nos perdemos, pegamos a estrada errada e só percebemos dezenas de quilômetros depois. Não dava para ter certeza. Quilômetros infinitos de chão batido. Ainda não existia smartphone com GPS. Eu dirigia com papai explicando o caminho a partir de um mapa desenhado
num guardanapo de boteco, desses de beira de estrada. O dono do lugar mal sabia falar e o papai acreditou nele. Pediu informações e desejou bom dia. Estávamos perdidos numa estrada com 20% de terra e 80% de buracos. A suspensão do carro rangia, as molas dos bancos rangiam a cada centímetro percorrido, e meus dentes rangiam juntos. Chacoalhamos, dávamos coisas, tudo parecia a ponto de desmontar. Papai virava e revirava o mapa, porcamente, desenhado naquele guardanapo que não servia nem para secar a mesa, caso o copo transbordasse. Para mim, era mesmo uma gota d'água, só que a tempestade ainda estava por vir. Eu não fazia ideia. A cerca de arame farpado já tinha desaparecido. Fazia tempo. Último sinal de civilização. Papai virava o mapa de um lado para o outro, dizendo que deveríamos ter perdido alguma saída. Dizíamos, fazia tempo. Último sinal de civilização. Papai virava o mapa de um lado para o outro, dizendo que deveríamos ter perdido alguma saída em algum ponto ali atrás. Sabe-se lá onde. Ele sequer considerava a possibilidade de um mapa estar errado. Acreditava em qualquer coisa e em qualquer pessoa que não fosse eu. Apostava todas as fichas, às cegas. Fiquei louco da vida. Encontrei o carro, desci a estrada e tentei clarear as ideias. O sol brilhava com entusiasmo ofensivo naquele maldito deserto. Minha camisa estava colada às costas, na barriga, no peito. A poeira tinha se misturado ao suor e ao protetor solar, deixando a pele pegajosa, principalmente os braços. Não enxergava direito nem mesmo com os olhos escuros. O suor descia da testa e me ardia os olhos. Eu os esfregava e tudo ficava menos nítido. A raiva ofuscava a razão. Não haveria saída naquela enrascada. A boa vontade evaporava de cada poro do meu corpo, até que restasse apenas um galho ressequido, que eu usaria para apunhalar papai e garantir que não se safasse. Tudo o que eu queria era um copo de água com muito gelo para engolir a roubada em que nos metemos, esfriar a cabeça antes que ela fervesse junto com o radiador do carro, antes que eu matasse papai pela simples oportunidade que se oferecia. Ele manipulou o mapa mais um pouco dentro do carro, então o dobrou, guardou com cuidado no bolso da camisa e veio se juntar a mim, como se o mapa fosse valioso ou ainda servisse para alguma coisa. Encostado na lataria, eu olhava meus sapatos com piedade, tão cobertos de terra vermelha que duvidava da sua cor original. A lataria quente me arrancava o couro das costas. Precisava pensar com rapidez. Só havia terra e mato adiante. Só restava terra e mato atrás. Eu tentava decidir se era melhor voltar ou seguir em frente, na esperança de encontrar uma saída. Com sorte, uma placa indicando a direção da rodovia principal. Estávamos exatamente no meio do nada, naufragados no oceano de pó, tentando imaginar para que lado ficava a margem mais próxima. Papai olhava ao redor com curiosidade. Seus olhos brilhavam
mesmo debaixo daquela camada de terra vermelha. Eu quase cometeria o sacrilégio de dizer que ele achava a situação divertida. Respirei fundo, engoli seco. Torcia para que ele não fizesse um comentário do tipo: olha só que árvores bonitas, ou fazia tempo que não havia um céu tão azul, ou eu adoraria morar num lugar calmo como este, porque senão eu entraria no carro, daria a partida e o largaria ali para sempre, na companhia de seu otimismo importuno. Mas papai não fez nenhum comentário sobre a fauna e a flora local, sobre como é bom viver ou sobre como somos pequenos diante da criação. Nenhum desses lirismos típicos dele. Foi pior. Papai girou a cabeça de um lado para o outro. Chegou a um consenso consigo próprio, fazendo careta afirmativa, e anunciou com animação: acho que estou reconhecendo este lugar. Como é? Perguntei. Conheço aqui. Tenho certeza. Eu morei aqui. Podemos atravessar a vila, sair pela ponte General Gentil e retornar à estrada no sentido certo, do outro lado. Papai disse na sequência, enquanto eu ainda tentava compreender a informação anterior. Morou ali? Estávamos na porra do centro do lugar. Estávamos na porra do centro do lugar nenhum, bem ali. Só terra e vegetação rala ao nosso redor, daquelas do agreste, em tempos de estiagem, sem encontrar a palavra adequada para continuar a conversa. Uma vez mais o vi balançar a cabeça afirmativamente. Tinha orgulho estampado no rosto. Eu olhava pasmo para seu sorrisinho cheio de ideias. O sol a pino teria superaquecido seus neurônios. Convenhamos, ele não precisava disso. Conforme fiz durante a droga da minha vida inteira, cedi à vontade de papai. Não havia alternativa. Liguei o carro. Enfrentamos mais 1 ou 2 quilômetros na estrada, emburacada. De fato, descobrimos uma vida terciária, toda lateada por árvores altas. A saída que ele indicou ficava no meio dos arbustos, à direita, um lugar sombrio, uma espécie de caminho improvisado na mata nativa. O terreno ali era bem melhor, por incrível que pareça. Quase não havia buracos. O ar também estava mais agradável. Inspirei fundo, um alívio. Talvez a copa das árvores protegesse a estradinha das intempéries. Atravessamos com boa velocidade os feixes de luz, que venciam a folhagem densa e formavam colunas estéreis pelo caminho. Virei o rosto e observei papai. Estava quieto, porém radiante, como se soubesse o que nos guardava à frente. Não era possível que tivesse morado ali. Mais impossível seria reconhecer com tamanha convicção o lugar décadas depois. Uma terra vaga como aquela. O vento entrava pela janela e lhe sussurrava segredos, acariciava seus cabelos, brancos, finos e frágeis. Ele recomeçava. Foi o que me veio à cabeça. Papai remoçava no túnel do tempo, ou eu estava variando, mas não era momento de me preocupar.
já estava perdido o suficiente. Na minha ingenuidade, tentei sorrir também. Só havia um caminho a seguir, e era para frente. Ao menos agora entrevia um fio de esperança. Então eu estava satisfeito. Corríamos direto para ela. A pressão do meu sangue baixava na medida em que a poeira subia. A tocada suave do carro deixou a raiva para trás. Ainda não tínhamos encontrado a autoestrada que nos levaria para casa, mas as perspectivas melhoravam. Sem morte por desidratação, sem loucura ou parricídio. Nada disso. Talvez houvesse uma saída razoável para aquela situação ridícula em que nos metemos pela primeira vez na vida. Ela viria de papai. Pouco antes de chegarmos à vila, o corredor de árvores terminou e o sol brilhou de novo, agora menos opressor. Eu estava aliviado por ver a silhueta das casas interromper o vazio do horizonte. Diminuí a velocidade no entroncamento e observei com calma. Parecia cenário de filme. Papai colocou o braço para fora e apontou um campo gramado que se abria a partir da beira da estrada, uma espécie de pasto bem amplo, sem gado. A vila ficava adiante, na direção do que parecia ser um armazém vermelho bem alto. Encostei ali. Quero mostrar uma coisa, ele disse. Encoste ali. Quero mostrar uma coisa, ele disse. O enfermeiro responsável pela dieta dos idosos percebeu a ausência de papai no salão em que era servido o café da manhã. O velho era madrugador. Não atravessava um dia sequer. Interfonou para a camareira, que sabia como agir. Mesmo assim, seu coração palpitava a cada vez. Uma moça, um jovem que se afeiçoava aos internos. Esse era o seu erro. Bateram na porta uma, duas, três vezes. Fez o sinal da cruz. Uma, duas, três vezes, antes de entrar no quarto. É como imagino o ocorrido. O setor de contato com as famílias fez uma ligação interurbana e quase me matou de susto. Em plena madrugada, pensei que fosse alguma tragédia na empresa. Estiquei o braço por instinto. Agarrei o celular no criado mudo e falei com eles, sem entender ao certo se era um sonho. Disseram apenas que sentiam muito. Papai falecera dormindo. Não sofrera. Encontrara, enfim, a paz. A instituição oferecia todo o suporte necessário à família. É um momento delicado. Eles compareciam. Pediam desculpas pela notícia e pela hora. Queriam saber se eu poderia comparecer o quanto antes para acertar os detalhes do enterro ou da cremação. Tudo seria feito conforme a minha vontade. Claro, embora eu pudesse contar com a assessoria especializada deles, que estava acostumada a lidar com a situação como aquela.
assessoria costuma... Embolei. Queríamos saber se eu poderia comparecer o quanto antes para acertar os detalhes do enterro ou da cremação. Tudo seria feito conforme a minha vontade, claro, embora eu pudesse contar com a assessoria especializada deles, que estava acostumada a lidar com situações como aquela. Se eu não me importasse com as taxas de conveniência, evidente que não queriam me sobrecarregar numa hora difícil, assim, às 4 da manhã. Sentiam muito mesmo. Deveriam avisar mais alguém. Meu número era o único que constatava nos campos contato financeiro e família no cadastro do asilo. A área arborizada ficou para trás. Pisei leve no freio, diminuindo a velocidade enquanto procurava o lugar propício para estacionar. O carro deslizou no cascalho, chutando pedregulhos para longe e soprando a sua última nuvem de poeira. Parei atrás do galpão, na sombra estreita que se formava ali. Talvez fosse uma fábrica de pequenas dimensões, mas diminuta ainda se comparada com um campo aberto ao redor. A parede tinha sido pintada havia poucas horas com esmalte vermelho cintilante. Eu podia sentir o cheiro adocicado da tinta evaporando ao sol e pairando de maneira tediosa. Inspirei a áurea envolvente, cheiro de civilização. Uma sensação de conforto percorreu meu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Papai pulou do carro com destreza. Parecia ter moçado 30 anos, o que eu deixaria mais ou menos com a minha idade. Foi curioso vê-lo assim. Não me recordava da sua última demonstração de entusiasmo verdadeiro. Pena que não fosse contagiante. Meu objetivo ainda era o sofá da casa. Vê-lo assim. Não me recordava da sua última demonstração de entusiasmo verdadeiro. Pena que não fosse contagiante. Meu objetivo ainda era o sofá da casa. Era o sofá de casa, depois de um longo banho com a ducha, na potência máxima, aquele galpão vermelho. Por mais que trouxesse algum auxílio, não era o meu acolhedor apartamento na capital. A poeira do carro bateu. O barulho ecoou e o eco ecoou de novo. Só então me dei conta do silêncio, tão intenso que eu quase podia pegá-lo com as mãos. Envolvia meu corpo e me impedia de avançar. Era como se caminhasse numa piscina, imerso em água quente e pesada. Os movimentos lentificados. O galpão tinha uma porta muito ampla que tomava quase toda a fachada. Logo me dei conta do que se tratava. Papai conhecia mesmo o lugar. O caminhão de bombeiros estacionado lá dentro parecia novo, apesar de o modelo ter pelo menos 60 anos, talvez
70. Quem sabe? Era bastante antigo. Por um instante, acreditei que tínhamos voltado no tempo de verdade, mas eu continuava com o corpo cansado e sujo, a testa grudenta e o cabelo úmido, começando a rarear no centro, e não seria justo que tudo ao meu redor rejuvenescesse, menos eu. Papai já rodeava o caminhão, passando os dedos pela lataria, como se não acreditasse em seus próprios olhos. Parecia uma criança diante do brinquedo deixado sob a árvore de Natal. Saí do sol, que insistia em enduricar meus ombros, e eu acompanhei na inspeção. Era um caminhão muito bonito, inacreditável como estava bem conservado. Para-choque de metal cromado, volante ergonômico, emborrachado, de circunferência enorme e miolo ondulado para apoiar os dedos durante as manobras, estofamento de couro bege, sem o menor sinal de desgaste, alavanca de câmbio montado na coluna de extensão, quebra-vento, com travas polidas, uma figa de madeira e um pé de coelho seco pendurados no retrovisor, uma raridade. Pendurados no retrovisor, uma raridade. As escadas duplas estavam presas em ganchos nas latarias, uma de cada lado. Logo abaixo ficavam as mangueiras, os relógios de pressão, as pás e as picaretas. Tinha ainda uma Magirus no topo, com as manoplas de comando ao alcance da minha curiosidade. Encontrei uma plaquinha de metal fixada na parede, no lado do motorista. Tirei os óculos escuros e inclinei o corpo para ler. Ford Strongman, 1927. Mais velho do que eu, suponha. Não que fosse grande conhecedor daquele tipo de veículo, nem de qualquer outro, especialmente antigo. Acontece que todo garoto já quis ser bombeiro, até descobrir o salário medíocre versus o risco de morrer asfixiado, carbonizado, cair do telhado, serrar a lataria para reconhecer pedaços de gente morta. Enfim, muitos argumentos reais contra o sonho de criação. Não tenho estômago para tanto. Quando me virei para compartilhar a informação da plaquinha, papai tinha desaparecido. Olhei ao redor mais uma vez, para ter certeza, completando um giro lento com a cabeça, observando cada detalhe. Não havia tanto para ver. Um galpão simples de vão livre e pé direito alto. Era tudo, sem lugar para se esconder. Dei a volta
para o caminhão. Alcei a soleira do passageiro para verificar o interior da cabine e cheguei a me ajoelhar para procurá-lo. Procurá-lo debaixo das joias. Tratando-se de papai, tudo era possível. Por fim, chamei uma segunda vez, já sem muita convicção. Empolgado como estava, era bem possível que tivesse explorar o lugar. Nenhum aviso sequer lembrou-se de mim. Eu já estava acostumado. Talvez não havia vestígio de bombeiros no quartel. Nenhum barulho, nenhum equipamento largado no meio do caminho. Pensei em gritar por papai, mas não achei prudente. O lugar parecia abandonado, ainda que limpo e organizado. Não fazia muito sentido. Dentro do galpão eu também via duas portas comuns, mais uma escada de metal que levava ao escritório no mezanino. Isso era tudo. As luzes lá em cima estavam apagadas. Dava para notar através da janela de vidro. Além disso, papai não poderia ter subido sem que eu ouvisse a escada ranger. Nem que eu poderia ter subido. Além disso, papai não poderia ter subido sem que eu ouvisse a escada rangeria. Só podia ter se metido numa daquelas portas do térreo. E é isso. Caso você tenha gostado e queira conhecer um pouco mais do trabalho e queira adquirir o livro do autor Eduardo Almeida, você pode estar entrando em contato com ele através do link que eu vou estar deixando na legenda do Instagram para acompanhar o trabalho dele, e você pode estar falando com ele no direct para adquirir o livro. Bom dia.